Fala, trader, se assim como eu, se já aí perdeu muito dinheiro no mercado financeiro, já perdeu vários desafios de mesa proprietária, tá meio sem rumo, né? Estava meio sem rumo. Agora eu acredito que você encontrou a solução dos seus problemas. E eu não quero fazer desse vídeo aqui como todos os outros que eu vejo na internet, onde vem promessas vazias, aquelas promessas onde tudo vai dar certo no final. Você vai ficar multimilionário ali em um mês, aplicando essa e essa simples estratégia. Você vai trabalhar ali 2 minutos por dia. Eu vejo muita gente falando isso, né? Eu não sei como que trader fica o dia inteiro na frente da tela. Eu fico aqui 10, 15 minutos por dia e faço meu dinheiro e vou viver minha vida, né? Então, vamos sair desse mundo onde essas falácias, onde todo esse contexto mentiroso, né? O mentiroso para a grande maioria das pessoas. Vou te mostrar o potencial da Robust e tudo aquilo que a gente pode te entregar e favorecer no seu trade no dia a dia com coisas robustas e palpáveis. Aqui não tem nada de achismo. Aqui é tudo matemático, aqui é tudo tecnologia trabalhando a seu favor. Eu não estou aqui com nenhuma estratégia milagrosa para fazer você ficar rico da noite para o dia. Eu estou aqui para te mostrar a plataforma que eu criei usando inteligência artificial para ajudar nos trades, né? Seja tanto no lado emocional, seja no lado técnico. Eu não sei quanto tempo, né, a plataforma vai continuar com esse período de teste grátis, porque já tem muito valor ali. Eu sinto até, inclusive, que os valores dos planos estão muito baratos. Pelo potencial que a gente pode entregar, eu acredito que o que você arrisca em um trade, né, para num dia aí, né, você paga a mensalidade do melhor plano nosso. Então, se a gente for colocar aqui na balança, não faz nem sentido eu estar cobrando esse valor, mas por enquanto eu estou mantendo esse preço para a gente, né, chegar em mais pessoas, expandir a Robuse, né, e quem está com a gente desde o começo sempre vai, né, tá à frente dos outros, porque a Robuse valoriza as pessoas que acreditam, né, no potencial dela e a gente vem essa reciprocidade aí. Então, começando aqui, eu queria mostrar para vocês, né, de uma forma muito dinâmica, como que é trabalhar com a Robuse. Então, primeiro você vai aqui abrir o MetaTrader. Se você não sabe como configurar a nossa plataforma no MetaTrader, tem um vídeo explicando como isso funciona. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você clicar aí lá no vídeo e saber como que faz a instalação. Aqui eu vou só abrir o MetaTrader, a nossa aplicação já está configurada, tá? Vocês podem ver aqui que já está conectado com o servidor. Eu vou deixar a aplicação do MetaTrader minimizada aqui. Vou abrir o navegador. A gente vai acessar agora o site aqui da Robuse. E o que que eu vou fazer? Antes de começar, eu já vou instalar o site como se ele fosse um aplicativo para a gente não precisar ficar acessando o site toda hora, né? E a gente criou essa possibilidade aqui dentro da Robuse e eu já quero mostrar aqui para vocês como fazer isso. Então, se você quiser até que a Robuse já entre aqui junto com o seu computador, você marca essa caixinha. Eu vou deixar só esses aqui, porque aqui eu estou fazendo uma instalação apenas para mostrar aqui para vocês. Então, vamos já maximizar, deixar aqui a tela cheia da Robuse. Vamos entrar aqui nas estratégias. A gente criou essa estratégia aqui também. Vou deixar o videozinho aqui no cardzinho para você acessar, porque essa estratégia aqui eu criei ela ao vivo ali, né, durante o vídeo. Fui pensando, né, ela tem eu acredito que a estratégia ela funciona, não é exatamente assim que eu uso ela, mas eu quis deixar aqui de uma forma bem dinâmica e clara como ela funciona. Então acesse esse vídeo, veja como eu fiz cada detalhe aqui da estratégia, por que que eu criei ela dessa forma, o que que eu estava buscando, né? E aqui a gente vai dar um resumão geral, né? Então, aqui você tem essa parte onde você define a sua estratégia como se você estivesse contando ela para alguém. Então, você vai colocar todos os detalhes aqui, né? A minha estratégia é assim, assim, assado. Eu entro quando essa média cruza, quando o RSI está abaixo ou acima de tanto, quando o candle X ou Y está acima da resistência, eu estou comprando quando o rompimento. Então, você vai definir tudo que você faz aqui. Por quê? Porque a IA vai usar tudo que você descreveu, né, para te ajudar a garantir que você está seguindo o seu plano, né? Acho que o principal aqui não é eu prometer que você vai ficar milionário. Aqui eu acho que o principal é eu prometer que você vai seguir o seu plano. Então, se você seguir o seu plano, a sua estratégia for lucrativa, né, a chance de você ser lucrativo, de você parar de vez de sofrer no mercado financeiro
vai ser muito maior, porque você não vai estar mais sozinho, você não vai estar fazendo as coisas meio sem saber. Sabe aquela estratégia onde tem um detalhe que às vezes você esquece, porque às vezes você não está conseguindo, você não está enxergando, você não percebeu que o volume veio diminuindo, ou o volume veio aumentando, ou enfim, apareceu um candle ali contrário, você não deu tanto valor, ou um pavio contrário à sua ordem, você não deu tanto, né, sentido para aquilo. A IA vai estar ali para te mostrar, né, todos os detalhes que você pode estar vendo e que você não está vendo. Então, sempre que você agora for fazer um trade com a Robust, você vai usar a IA para validar o seu pensamento, para validar a sua estratégia se está tudo correndo bem. Então, beleza. De posse aqui da estratégia salva, né? Se você tem alguma dúvida, né, também, você pode clicar nesse videozinho aqui, a mesma coisa na instalação da plataforma, o videozinho também está aqui, então de uma maneira muito simples aqui você consegue saber como configurar a plataforma e a estratégia. Então a gente já está aqui com a nossa conta configurada, eu vou clicar aqui no terminal para a gente, né, essa conta não tem nenhum trade aqui, foi só para exemplo, né, vocês podem ver aqui, ó, não tem nenhum trade feito com essa conta, a gente vai navegar, surfar um pouco na Robuse agora, né? Já vou começar tirando isso aqui para as pessoas não ficarem com isso na cabeça. Bom, a gente tem aqui, né, que a minha estratégia, né, que eu coloquei aqui é uma estratégia onde a gente procura seguir a tendência, né, e procura encontrar zonas de suporte ou resistência para fazer as nossas entradas. E as nossas entradas, elas acontecem quando o MACD aqui, né, no caso uma compra, ele vira para cima próximo de uma região de suporte. E a gente tem aqui também, né, deixa eu até colocar o indicador de volume, né, que a gente busca volumes crescentes quando a gente está, né, volumes crescentes na direção que a gente está indo. Então, se o mercado está caindo e o volume está diminuindo e a gente está buscando compra, e quando ele aparece um candle, né, de força de compra, comprador, e o volume dele está maior, né, do que os anteriores, então a gente entende que o mercado está, né, indo para, tentando ir para aquela direção, porque tem mais gente fazendo força para aquele lado. Então, a gente tem aqui a possibilidade de analisar o que está acontecendo aqui no mercado de uma maneira muito simples. Por exemplo, você clica aqui em Copilot, vem aqui ó, em Site de Trade. Ele vai analisar aqui as coisas que estão acontecendo e vai trazer alguma informação aqui para a gente, né? Vamos esperar toda a IA analisar aqui tudo que ela está vendo e trazer essa resposta. Ó, a gente tem aqui, ó, ele, né, trouxe uma descrição bem completa aqui. Então ele fala aqui, ó, no gráfico de Aguacato, a tendência de médio prazo já apresenta um movimento de baixa considerável, né? Então, se a gente está buscando aqui, né, vocês podem ver que era um canal de alta, né? Que a gente está vendo um canal de alta e o que acontece, né? A gente já tem um rompimento, né, dessa sequência de topos e fundos ascendentes. Então, a gente tinha aqui um topos e fundos ascendentes, não tem mais, então aquela clareza que a gente tinha da compra a gente já não tem, né? E já fala aqui, ó, não estão ascendentes, né? Enfim, tem todas as informações. Ele vai falar aqui, ó, o MACD acompanha essa queda, né? Vocês podem ver que o MACD não está virado para cima, então aqui não seria o momento. Poxa, William, eu vou tentar, né, pegar a faca caindo, que muita gente quer fazer, né? Pegar o lugar mais baixo de compra, né? O preço mais barato, né? Só que você nunca sabe qual que é o preço mais barato. Você só sabe depois, né, que o mercado consolidou aquela informação. Então, nesse momento aqui, com certeza não seria, né, uma boa hora para você pensar em comprar. Por quê? Né? Por quê? Porque o mercado está me dizendo que agora não é o melhor. Ah, William, mas eu tenho uma estratégia aqui que tantas as vezes isso acontece. Tá, você configurou, você testou essa estratégia, ela está aqui, ó. Quando ele rompe um suporte para baixo e deixa um candle com um pavio grande abaixo do rompimento do suporte, isso pode indicar uma gestão de liquidez institucional. Beleza. Poxa, é uma estratégia, não é? Então, aqui você poderia configurar ela e ele ia entender dessa forma, né? Poxa, rompeu um suporte para baixo, aqui deixou um candle com pavio forte, então, né, o institucional está aqui, agora o trade vai para cima, ele estava apenas buscando liquidez. Beleza. Isso aqui é totalmente plausível se for dentro da sua estratégia. Dentro da nossa estratégia, que procura seguir a tendência com topos e fundos ascendentes para compra, essa estratégia não está validada e eu não quero fazer essa operação.
Então, ele já vem aqui, né? Ele vai falar várias coisas aqui, ó. O MACD acompanha a queda, portanto, de acordo com a estratégia, os critérios para compra não estão alinhados. Então, ele aqui, ó, só de eu pedir um insight do trade, ele já está me mostrando que a minha estratégia não está alinhada, né? Então, tudo que ele tá, além dele me mostrar o contexto do mercado, ele ainda já está casando ali com a minha estratégia, me falando se ela está funcionando ou não. Né? Então, aqui, ó, quanto à operação de uma venda, os topos e fundos médio prazo estão descendentes e o preço próximo a uma resistência, em torno de 0,64,800, né? Ele está aqui considerando essa resistência aqui. Enfim, já foi ultrapassado e tal, então aqui ainda está alguma coisa aqui, ó. O MACD está confirmado para baixo, mas você deve checar os outros time frames, né? Por que que ele está falando para eu checar os outros time frames? Porque eu defini na minha estratégia que a tendência de curto prazo é o H1, a tendência de médio prazo é o H4 e a tendência de longo prazo é o diário, né? O D1. Então, ele está aqui, né, falando para eu verificar outras coisas, né, antes de tomar qualquer decisão. Então eu posso vir aqui, ó. Ele já falou, em resumo, o mercado está com tendência de baixa no médio prazo e o rompimento do suporte abre espaço para continuar vendendo. Né? Porém, antes de abrir uma operação, confirme a tendência descendente nos gráficos D1 e H1. Observe a questão de volume nas vendas e aguarde o preço se aproximar, né, da resistência para uma possível entrada vendida com maior segurança. Né? Então ele está pedindo aqui para a gente, se a gente for fazer uma venda, para a gente fazer uma venda daqui, né, para baixo, buscando aqui como se fosse isso aqui, tivesse um rompimento aqui, né? Esperar o mercado voltar um pouco para depois da gente operar vendido. Beleza. Aqui a gente tem todas essas informações aqui que ele passou, mas talvez eu queira discutir um pouco mais aqui, né? Então eu posso abrir o chat aqui com ele, né? Aqui a gente já tinha até no vídeo passado, a gente teve outras conversas aqui, então eu posso abrir o chat aqui com ele, ó, e ele vai estar naquela informação, ó. Tá o gráfico que a gente analisou aqui, e além do gráfico, tá a conversa, né, como aquela Trade Insights ali, né, gerou essa conversa aqui, e agora, né, a gente vai perguntar alguma coisa, fala assim, por exemplo, para uma venda, como sugeriu, é, eu devo esperar uma confirmação. Opa, meu teclado aqui é brasileiro e não está batendo aqui, enfim. Confirmação. Para uma venda, como sugeriu, eu devo esperar uma confirmação do rompimento do suporte. Então, vamos ver aqui o que ele me fala, né, dessa informação. Vamos esperar, né? Como eu falei, toda hora que a gente faz algum contato com a IA, ela tem que ler todo o contexto aqui, não é uma coisa trivial que em poucos, né, milissegundos ela faz, né? Vai demorar aqui entre 1 e 3, 4 segundos. Então, vamos lá, ó. Não necessariamente esperar o rompimento, pois o suporte já foi rompido e agora atua como resistência. Então a gente já tem aqui, ó, que ele está me dizendo que esse suporte que eu havia marcado, ele já foi rompido, né, essa força aqui, e agora ele é uma resistência. Então, para o preço romper isso aqui, né, e voltar no sentido da compra aqui, ele vai ter que primeiro romper esse ponto, né? Então a gente já tem essa informação aqui que ele trouxe para a gente, né? Ó, o que você deve fazer é aguardar o preço voltar a essa região de 0,6480, né, que é aqui, ó, que é logo, né, nesse comecinho do suporte, né, bem no comecinho do suporte aqui, e para testar as resistências, né, formando possíveis candles de rejeição de alta ou candles de venda, né, com volume crescente alinhados ao MACD, conforme a virada para baixo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quer dizer que o preço tem que vir aqui, mostrar para a gente que ele não tem força para subir. Olha que sacadas. Talvez você não estaria nem pensando nisso, né? E a IA já está te mostrando. Ela falou assim: olha, se o preço, né, para você vender ele aqui, você vai esperar ele chegar nessa região, só que ele não pode chegar nessa região e ir embora para cima. Então você vai esperar ele chegar nessa região e ele mostrar que ele não tem força para vencer essa região aqui. Quando ele mostra que ele não tem força para vencer essa região aqui, é a hora da venda, né? Porque ele já quebrou o suporte
Ele tentou voltar ali pro viés de compra, não conseguiu, criou mais força vendedora, mostrou para o mercado internacional, né? Todo mundo está olhando para esse ativo, que ele está com mais força vendedora. E aí talvez seja a hora, a melhor hora, né? Dependendo de outros, né, de outros pontos da estratégia, se o MACD está batendo, outras coisas estão batendo, o volume está crescente ou não. Mas nessa, aí sim seria a melhor hora de você pensar em entrar nessa operação. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né, para não tomar decisões por impulso. E a IA vai te mostrar isso, né? E a gente tem várias coisas aqui além disso, né? Então aqui a gente já tem, né, uma explicação bem clara aqui de uma coisa que eu acho fantástica, né, que são essa interação com a IA de uma forma bem dinâmica, né, de uma forma que às vezes você não consegue, né, tirar a dúvida com a pessoa da forma que a gente tira a dúvida com a IA, porque ela consegue, você consegue expor a sua dor, você consegue expor o seu sentimento sem ter, né, aquela visão das pessoas, né, de, poxa, essa pessoa não sabe nada, ela não sabe o que ela está falando, então você não precisa ficar com esse receio de conversar com a IA. A IA você pode perguntar o que você quiser, mas eu estou querendo comprar nesse ponto aqui, porque a minha estratégia está falando para comprar, e a IA vai falar que não, e você vai falar que sim, e você vai discutir com ela e vai entender o porquê o sim e o porquê o não. Né? Então, isso é muito bom, principalmente para quem está aprendendo, para quem está tentando conseguir a consistência no mercado. Né? Então, dentro dessa parte de Copilot aqui, a gente tem o chat. Você pode começar o chat a qualquer momento. Você pode clicar aqui em novo chat, depois você digita o contexto aqui que você quer, né? Por exemplo, o contexto aqui vai ser estudos de price action, né? Vamos colocar aqui, ó, estudos de price action. Me fale como eu posso operar uma estratégia, estratégia básica de price action, né? Então vamos lá ver o que que a IA aqui tem, né, para nos passar dessa informação. Ó, já vi aqui tudo encaixadinho aqui, né? Então, vamos lá. Ó. Claro, aqui está uma estratégia básica de price action para você começar. Identifique níveis de suporte e resistência. Observe áreas no gráfico onde o preço bateu várias vezes e virou, formando pisos, né? Suporte, tetos, resistência. Enfim, aqui ele vai te dar, né, toda a explicação da estratégia. Acho que a gente não precisa entrar no mérito do que ele está passando aqui, mas é só um ponto, olha lá, ó. Use a próxima zona de suporte ou resistência ou crie uma relação de risco e retorno de pelo menos 2:1. Ó, dica emocional, seja paciente, espere a configuração correta. Não force entradas, controle o risco, enfim. A gente criou, né, com muita dor, né, aqui criando uma IA, sofrendo aqui para fazer uma IA que entendesse de verdade o trader, que não fosse uma IA toda genérica aqui que as pessoas colocam o que quiser e sai qualquer informação. Né? Então a gente trabalhou duro para criar de fato uma IA que entendesse o trade, que entendesse o trader, que entendesse as dores emocionais que a gente passa, né, que a gente são dores técnicas que acabam virando emocionais, né, por nossos erros técnicos, né? E aí isso vira uma bola de neve e a gente, né, vai longe aqui. Então, né, você pode aqui continuar essa conversa aqui com a IA e entender tudo que está acontecendo aqui, né? Ela quer que eu te ajude a montar estratégia com exemplos práticos, então ela vai te, né, passar muitas coisas aqui se você tiver em dúvida. E, né, e você pode também aqui, ó, trocar, nomear o nome do chat aqui, excluir. Poxa, eu não quero mais saber disso aqui, isso aqui não faz sentido, era uma coisa temporária, você pode vir aqui e excluir o chat. Né? E depois a gente tem aqui, ó, muitas coisas ainda, né? Vamos por partes aqui que é muito interessante. A gente tem essa parte de pergunte ao Copilot, né? Então, o que que é isso aqui? O pergunte ao Copilot, ele vai analisar o gráfico que a gente está vendo e a gente pode, né, trazer perguntas específicas para ele. Então, eu vou até trocar aqui para o gráfico de 1 hora para a gente ter uma outra informação, né, dentro desse gráfico aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o preço estourou para baixo, fez um padrão de bandeira, estourou para baixo, fez um pequeno padrãozinho de bandeira aqui, deixa eu aproximar, ó. Fez um pequeno padrãozinho de bandeira, estourou de novo e agora vem subindo, né? Não sei se está formando um padrão de bandeira, a gente precisa esperar aqui mais um pouco aqui, alguns candles aqui,
Mas aparentemente, ó, no H1 ele está começando a virar para cima, né? Lembra da informação que a gente tinha no H4? O H4 ele estava todo para baixo, no H1 ele já está para cima, né? Então a gente já pode ver que aqui talvez no H1 ele já está indicando que a força que a gente tem nessa direção vendedora do preço aqui pode estar acabando, né? Enfim, isso aqui a gente pode tirar várias informações, mas vamos lá ao pergunte ao Copilot aqui, né? Então, vou perguntar assim, qual neste gráfico, vamos lá, neste gráfico, qual é a probabilidade maior de acontecer nas próximas horas? O preço, o preço, opa, cair mais ou fazer um pullback mais forte, né? Então a gente vai fazer essa pergunta aqui de novo, né? Vamos estressar a IA aqui para ela trazer informação para a gente. Ó, então vamos aguardar a IA analisar. Ó, no gráfico de H1 e tal, observamos a tendência de baixo bem definida no curto prazo, topos e fundos descendentes, alinhada aos seus checklists para vendas, né? O preço acabou de tocar uma região de suporte importante, que houve um leve repique, o MACD está iniciando uma curva para cima que indica o potencial de enfraquecimento da pressão de venda, mas ainda não caracteriza com uma mudança clara na tendência. Além disso, os candles recentes de alta não mostram, né, força suficiente nem aumento expressivo de volume para sinalizar que o pullback se tornará forte ou duradouro. Portanto, a probabilidade maior nas próximas horas é a continuação da queda. Bom, a nossa estratégia ela busca fazer compra no suporte. Então a gente viu que no H4, né, a IA está falando assim, cara, não tá legal para compra. Beleza, a gente tem essa informação. A gente foi para o H1, foi para a tendência de curto prazo, a gente foi para onde a gente coloca as operações. Né? A gente perguntou, poxa, isso aqui está indo para cima, está com mais chance de ir para baixo, né? Porque se ele fala que está com mais chance de ir para cima, eu posso vir a pensar em uma opção de compra. Né? Talvez o gráfico de H4 não está trazendo as mesmas informações que está acontecendo ali no curto prazo. Então aqui ele já, né, já meio que concorda com o H4 e né, fica meio claro da forma como o preço está aqui, que ainda não é a hora de comprar. Né? O preço rompeu um suporte, né, ele está com força para baixo. Né, depois que ele rompeu o suporte, ele ainda continuou descendo mais um pouco. Né, teve até aqui nessa parte um pouquinho de força, mas essa força não durou nem para voltar, né, já desceu. Mas aqui agora o suporte pode vir a ser a resistência, como ele havia falado ali no H4. Então a gente já tem aqui uma funcionalidade muito boa. E dito nisso, né, a gente pode fazer essa pergunta e depois continuar no chat, continuar discutindo, né, tudo que a gente vem, tudo que ele falou aqui, você pode continuar discutindo com ele lá no chat, né, com o Copilot. E uma das coisas mais interessantes aqui também, né, dentro da Robuse é quando você precisa, né, trabalhar com vários ativos, eu acho que a maioria das pessoas trabalha com mais de um, pelo menos, né? Eu aqui no mercado Forex, eu costumo trabalhar aqui com três, né, mais próximos, muito próximos dele ali, e alguns outros onde eu fico meio de olho, tentando entender o cenário, ver se em algum momento aparece uma boa oportunidade né? E uma forma de eu fazer isso sem ter que ficar ali, né, todo cravado ali, olhando todo dia, tudo, todas as informações de todos os gráficos, o que está acontecendo, e inclusive eu vou me esquecer, né? Se eu fizer isso, né, para dois, três ativos, no quarto eu já não lembro do primeiro, no segundo eu já não, talvez eu nem lembro do primeiro, mais do gráfico do D1. Então, eu gosto de ter as informações, né, muito claras para mim, né, de uma forma que eu consiga reler elas em algum momento futuro. E a gente tem aqui o leitor de mercado justamente para isso. Né? Então, o leitor de mercado a gente pode adicionar aqui os ativos que a gente está de olho. Por exemplo, a gente tem esse aqui, ó, né, que é o dólar australiano né, contra o dólar americano. Né? E de cara, né, todas aquelas informações que a gente conversou ali, a gente já vê que na tendência aqui, né, primária, a gente pode trocar, escolher qual a gente quiser aqui, né? No caso eu estou usando as minhas.
a gente já vê que ó, a tendência primária está de alta, a secundária está lateral e a terciária está de baixa, né? Isso há alguns dias atrás, né, tava tudo de alta aqui, né? E o que que a gente tem que analisar com isso, né? Que a tendência pode estar mudando, né? A tendência diária, ainda, né, a tendência de longo prazo, ela ainda continua de alta. Isso aqui pode ser um pullback dentro de uma tendência de alta, ou pode ser, né, de fato, uma mudança ali do mercado, uma mudança de ciclo do mercado, onde esse ativo que estava com a tendência de alta, talvez agora, né, devido aos fatores aí de Trump, toda a política que está acontecendo internacional aí de guerras, esse ativo venha a cair, né? Tem muita influência aqui do petróleo no dólar australiano, se eu não estou enganado. Então, a gente tem muita coisa do mercado internacional sobre os valores dos preços aqui. Então, a gente tem nesse leitor de mercado a possibilidade de ver de uma forma bem clara como está e acompanhar isso aqui, porque ele fica atualizando. Se você manter essa tela aberta aqui, ela vai estar sempre atualizando, né? Às vezes aparece aqui que desconectou, né? Devido, talvez seu MetaTrader aconteceu alguma coisa ali, você perdeu conexão com a internet um momento, então você vem aqui e só fecha ele, né? Vem cá e abre de novo. É muito simples, é só fechar aqui e abrir de novo. Você consegue deixar maior, menor aqui para ocupar mais ou menos espaço na sua tela. Então eu vou adicionar aqui, né, esse que a gente está olhando e vou escolher um outro aqui, como por exemplo o Euro USD. Você poderia escolher mais aqui, né? Poderia, né, de acordo com o plano que você escolheu, você poderia adicionar mais aqui. E a gente, né, tem duas opções muito boas que eu gosto, que é, por exemplo, eu trabalho, né, com mais ou menos uns 8 ativos e olhando três, né, com muito foco em dois, três ali para eles. E o que que eu faço? Esses que eu estou de foco no momento, né, os que estão direcionados para onde eu quero, né, fazer operações, seguindo a tendência, por exemplo. Né? Então, de 8, eu tenho 3 que estão direcionais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar eles aqui, ó, vou favoritar eles e eles vão aparecer por cima e os outros vão aparecer na listagem para baixo. Né? Então, esse vai ficar marcado aqui. E a gente pode fazer a análise aqui, né? A análise e adicionar comentários para que a gente não esqueça o que que a gente pensou. Então, por exemplo, nesse ativo aqui, a gente pode colocar aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó, quando chegar em 0,65, vou colocar aqui, ó, 0,65 está aqui, ó. Vou colocar aqui próximo, né? Quando chegar próximo a 0,65, avaliar a rejeição, avaliar, né, se houve rejeição, rejeição da força compradora, né, da força compradora para reforçar, reforçar a virada da tendência de curto e médio prazo para baixo. Beleza, então a gente tem aqui essa informação, ela já está salva se eu acessar ela no meu celular agora, né? Se eu entrar lá no site da Robus, inclusive você pode entrar no site da Robus e instalar o aplicativo. Então você pode acessar o site da Robus, instalar o aplicativo e quando você abrir o aplicativo você vai ver essa mesma informação lá. Então você vai estar todo conectado, todas as suas informações estão conectadas dentro da plataforma da Robus, você não precisa sair, né, para ver as informações, né? Tipo assim, não está só nesse computador, eu preciso entrar nesse computador para ver essas informações, ou se eu fechar aqui o site da Robuse, elas vão sumir. Então a gente tem esse leitor de mercado, ele é muito bom para você que acompanha alguns ativos, que quer saber quando os ativos estão mudando. Às vezes a gente tem vários ativos aqui, a gente quer ver, a gente está vendo a força do dia, né? Você olha aqui na tendência terciária de curto prazo, estão todos apontados para um lado, né? Ou de certa forma apontados para o mesmo lado, seja o que deveria estar subindo e o que deveria estar caindo, então você consegue ver a força do mercado sobre isso. E a gente ainda tem, né, várias outras informações, mas eu quero mostrar aqui essa última dentro da tela de terminal, que é a de automação. E essa aqui, para mim, é onde as outras ferramentas que existem no mercado não chegam nem perto, né? Se você procurar, você não vai conseguir alguma coisa assim que existe hoje no mercado. Né? Você tem a possibilidade de criar automações, né, para
para você fazer os seus trades. E o que que isso acontece? Às vezes, né, você quer criar uma automação e o que eu vejo muito é a maioria das plataformas é assim, ó, o preço cruzou 0,65, você me manda uma notificação, aí você recebe lá, né? O preço cruzou 0,65. Só que o que que eu quero ver aqui, por exemplo, né? O que que me possibilita? Eu não quero só saber se o preço cruzou 0,65, que aí isso vai me fazer eu tomar mais uma ação, né, minha. Eu vou ter que vir aqui pessoalmente e analisar o que que aconteceu no preço quando ele cruzou e tal. Eu posso criar uma automação que quando ele passar o 0,65 e depois ele passar o 0,64 e 700, vamos colocar aqui, ó, ele vai chegar aqui e depois ele chegar aqui, ó, 0,64 700, eu quero, né, que nesse momento ele me alerte, né? E eu tenho várias instruções aqui para fazer, mas nesse exemplo eu quero que ele me alerte. Então você pode vir aqui, né? Vamos dar um nome aqui, vamos colocar aqui, ó, notificação. Notificação de movimento de preço. E aí você só vai conseguir ativar a hora que seu fluxo, né, tiver funcionando aqui, se tiver adicionado ele. Se você quiser, você pode escolher um time frame, né? A gente tem automações onde elas avaliam o valor que fechou, o preço do candle fechou. Então, né, do último candle que fechou. Então você pode usar o seu time frame para saber. Por exemplo, eu quero saber quando o candle de uma hora fechar acima de 0,65. Então, às vezes, o preço pode ir lá, tocar, voltar e não fechar, e ele não vai te notificar. Por que que ele não vai te notificar? Porque o candle não fechou acima desse valor, ele apenas tocou, né? Então você tem essas informações também que não existe por aí. Mas vamos lá, a gente tem várias formas, né? Principais duas formas aqui de criar. A gente pode criar manualmente, onde a gente vem aqui adicionar essa seção e a gente vem e configura, né? O que que é aqui, ó, tocar acima de tal preço, tocar abaixo, abrir acima, né? O candle abre acima de um valor, o candle abre abaixo de um valor, o candle fecha acima, o candle fecha abaixo. Né? E aí a gente tem outras ações, que é enviar uma ordem, cancelar uma ordem. Então você pode fazer assim, quando o preço subir ou descer tanto, eu quero, né, cancelar aquela ordem que eu mandei porque desconfigurou a estratégia que eu estava de olho. Só que eu não quero ficar em cima da tela. Eu quero que as coisas aconteçam naturalmente. Então você consegue fazer isso aqui, ó. Desde cancelar a ordem, modificar uma ordem. Poxa, se o preço for em tal lugar, o meu risco de retorno vai mudar porque essa estratégia já desconfigura um pouco e aí encaixa num outro cenário. Você pode fazer isso. Então você pode que eu tenha uma posição. Quando o preço subir em tal lugar e ele não cair até outro, por exemplo, eu estou comprado aqui. Vamos imaginar que eu estou comprado, né? Então eu comprei aqui 0,64800 e eu quero, né, subir o meu stop loss quando o preço atingir, por exemplo, 0,65600, porque ele vai ter, né, rompido aqui esse topo aqui, só que ele tem que, quando que isso vai acontecer? Ele tem que subir aqui, por exemplo, né? Ele tem que subir aqui, cair até abaixo de 0,65 e 300, vamos imaginar aqui, e depois passar por cima de novo. E aí, como que eu vou fazer isso, né? Então vamos lá, ó. Eu vou aqui, ó, o bid, né? O bid, eu posso escolher o bid ou ask, ou o candle que fecha e tal. Eu vou colocar o bid aqui, ó. Então, o candle tem que fechar acima de 0,65, né? Então ele tem que tocar 0,65, 0,65,500 aqui, ó. 550. Beleza, ó. O bid tocar acima de 0,65,500. O que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma subação, que é uma ação na sequência dessa, né? Se a gente adicionar uma outra aqui, ela vai ficar em paralelo. Eu não quero em paralelo, eu quero uma que depois que aquela acontecer, ó, eu quero uma outra. Então vamos lá. O bid tocar acima de 0,65. Aí eu vou colocar aqui, ó, o bid tocar abaixo de 0,653, né? Então vamos configurar aqui. O bid tocar abaixo de 0,653. Então eu já tenho aqui a informação, ó. Ele tocou acima de 65 e tocou abaixo de 63. Agora eu quero que ele rompa de novo essa informação. Então ele tem que romper isso aqui de novo. Então eu vou colocar aqui de novo, ó. O bid tocar acima de 0,6555. Então, se o bid fizer isso, né, se o bid fizesse tocar acima de 0,6555 aqui, que foi o primeiro valor aqui,
o que que eu vou fazer? Eu vou, né, adicionar também uma subação aqui na sequência, né? Então, se o preço tocar acima, depois tocar abaixo, depois tocar acima de novo, quer dizer o quê? Ele subiu, ele fez um pullback e ele rompeu. Quando ele fazer isso aqui, o que que eu posso fazer, né? Dentro da minha estratégia, eu posso ajustar o meu stop loss para esse pullback, né? Então, eu garanto que o preço subiu e eu coloquei ele logo no fundo, ou próximo ao fundo ali, de uma forma muito mais inteligente, né? Então ele faz esse movimento, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, alterar o meu stop loss, né? Vou colocar o ticket aqui da minha ordem, qual que é o número do ticket, e vou colocar qual que é o valor, né? Por exemplo, vamos colocar que é o 0,653, então 0,653, e aqui a gente fecha, né, ó, o bid subiu, foi lá e tal, tocou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que que ele vai fazer? Vai alterar o stop loss. Tá, beleza, William. Aí ele altera o stop loss, excelente, muito bom. Então, além disso tudo, eu ainda posso fazer o quê? Eu ainda posso adicionar uma ação em paralelo aqui, que quando isso acontecer, ele vai me mandar uma mensagem. Então, ele vai vir aqui, ó, vai me notificar por e-mail, né? Se você tiver o plano que tem o Telegram, você pode notificar por Telegram também, vai, por exemplo, você pode notificar por e-mail, ó. Stop, vamos colocar aqui, ó, stop loss ajustado. O stop loss foi ajustado após, vamos colocar aqui, ó, após o movimento de pullback. Então, beleza, eu vou salvar aqui, ó. A gente já tem, cara, uma automação que não existe no mercado, a gente criou ela de uma forma muito simples, né? Poxa, isso aqui é uma criança que se eu falar para ela como usar isso aqui, ela vai pegar muito fácil e vai saber, poxa, tocou aqui, é muito simples, não tem nada que você tenha de complexidade. E além de deixar, né, isso tudo muito fácil aqui, né? Você pode ativar aqui agora e vir salvar a IA, né? Eu posso vir aqui e salvar para que, né, essa automação esteja rodando aqui, né? Então, eu posso vir aqui, colocar para salvar, ó, a automação salva com sucesso, ela vai estar aqui porque ela ainda não começou. Assim que ela começar, o status dela muda aqui e você vai ver, né, que vai estar aqui para. Aqui tá, por exemplo, até a gente parar ela antes dela começar, mas aqui vai mudar na estratégia rodando, a última iteração, quanto que acontecer, coisa nesse sentido. Beleza. E aí a gente tem, né, outros cenários, né? Vamos imaginar aqui que eu vou criar um outro cenário que é agora, ao invés de eu fazer tudo isso na mão, eu vou fazer, né, de uma forma mais prática. Então, e menos. Às vezes eu não quero perder muito tempo, é uma coisa muito simples. Eu quero fazer aqui, pedir ajuda para a IA para ela resolver isso para mim. Então, o que que eu posso fazer? Posso vir e falar assim: quero uma automação, automação que envia um e-mail quando o preço tocar acima de 0,65 e depois abaixo de 0,63. Beleza. É isso aqui, ó. Quero uma automação que envie o e-mail quando o preço tocar acima de 0,65 e abaixo de 0,63, né? Aqui tá até muito forte, né? Vou colocar aqui 0,653. E aqui eu vou colocar 65 aqui, ó. Então o preço vai vir, a hora que ele tocar aqui, eu quero que ele me envie uma notificação. Por quê? O que que isso quer dizer? Quer dizer que o preço rompeu essa estrutura, mostrou que ele está formando de novo topos e fundos ascendentes, e ele fez um pullback, e aí eu vou pegar a informação na hora que ele fizer esse pullback, né? Então eu posso estar dormindo, fazendo outra coisa, trabalhando e tal, vou receber um e-mail falando, cara, aconteceu aquilo ali que você me pediu. Então vamos pedir a IA aqui para criar, né, essa automação e de uma maneira aqui muito simples, né? Vamos ver se a IA já consegue bater, ó. Já vem aqui, ó, o fluxo envia um e-mail, notificação quando o preço tocar acima e depois tocar abaixo. Então já está aqui, ó. Tocar acima de 0,65, tocar abaixo de 0,653 aqui, notificar por e-mail, ó. Preço tocou níveis, né? Então aqui já tem até a informação aqui, já vem com o texto, ó. Você já vai tá tudo pronto. Inclusive ele já mandou até a instrução de finalizar a automação aqui. É só você salvar essa automação aqui que tudo vai estar, né, funcionando. É só você dar um nome agora
E então a gente pode colocar aqui, ó, notificação de preço, né? Enfim, notificação de preço. Você vem aqui, ativa, né? Deixa ela ativada, vem aqui, salve, e a gente já tem aqui mais uma automação criada. Você pode ver que essa aqui já está rodando, ó. Foi iniciada aqui dia 17 de julho, né? Medir 23 aqui. E a última interação também, né? Medir 23. Então, ainda não aconteceu nada com essa automação, né? O preço não chegou nos valores que a gente queria. Beleza, a gente passou aqui pelas automações, né? Acho que é fantástico tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, né? Com certeza engloba tudo, né, que você queria. E ainda tem, né, mais uma coisa que eu queria mostrar, que eu deixei aqui. Tem mais coisas, mas tem a última coisa que para mim é a cereja do bolo, dentre tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, de como a IA pode te ajudar, principalmente emocionalmente, que é, você tem aqui em ajustes essa opção aqui, ó. Forçar dupla checagem antes de enviar a ordem. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a IA vai revisar a sua ordem antes de mandar. E você só vai conseguir enviar a ordem se a IA concordar. Se ela não concordar, a sua ordem não vai ser enviada. Isso aqui é muito bacana. Por quê? O que que a gente ganha com isso? Ó? Vamos imaginar que a gente vai fazer essa ordem aqui, ó. Então a gente vem aqui, clicou, né? Aqui tem todos os componentes que a gente pode adicionar, muito bacana, todos bonitinhos aqui. Então a gente vem aqui em nova ordem e a gente vai começar a estruturar uma ordem aqui, ó. Vamos pensar que a gente vai fazer essa ordem aqui, ó. Né? Vamos ver aqui, ó. Aí a gente tem aqui um rompimento para baixo, a gente está querendo comprar e tal. Vamos colocar até aqui, ó, que a gente comprar num preço mais barato aqui. E o que que a gente vai fazer aqui agora? Ó, posicionei, eu já vi todas as informações que eu tenho. Então, eu tenho uma conta de 100 mil de demonstração aqui, o risco que eu estou correndo inicial é de 0,5%. Eu posso trocar aqui para 2, por exemplo, ele já calcula meu risco financeiro e o tamanho do lote. Né, cara? Muito simples. Quantas plataformas você não tem que abrir site e conta e verifica o valor e vai lá e volta e qual que é o percentual que eu tenho, quantos de contrato que isso vai dar, e você faz vários cálculos ali para chegar. Então aqui a gente já tem, ó, 2% de 100 mil é 2 mil, e a gente tem que o tamanho do lote para esse valor vai ser 6,53, porque 6,53 dentro dessa operação que a gente está olhando aqui, ela vai correr o risco de 1.998, que é o primeiro valor, né, abaixo do risco que a gente está correndo aqui, que encaixa, né? Porque se tivesse uma fraçãozinha de lote a mais, o risco já seria maior do que esse valor. Então ele vai encaixar tudo isso para a gente já vê aqui, ó, que o risco-retorno dessa operação é de 3,52 para 1, né? Então estou correndo o risco de 1 para ganhar 3,52. Então vou correr o risco de praticamente aqui $2.000 para ganhar $7.000, né? Ele mostra até os percentuais aqui, né? Eu estou correndo de 2% da minha conta para ganhar 7% da minha conta. Se eu quiser mandar essa ordem, é só eu mandar aqui enviar ordem de compra. Se eu quiser a mercado, eu coloco aqui a mercado e o preço já vai começar, né, acompanhar, diríamos assim, o valor que a gente tem hoje, né? Então toda hora que o preço atualizar aqui, ele vai atualizar. E quando você sentir que é a hora de comprar, você clica aqui nesse botão. Nesse caso, a gente vai colocar aqui uma ordem pendente, né? Ele até encaixou aqui, né, para esse valor. Eu quero colocar aqui de novo. E nessa ordem que a gente está, a gente tem a opção de validar a ordem, né? Aqui eu quero saber o que que o Copilot aqui, né? O que que ele acha da minha ordem e ele vai trazer a opinião dele. Ó. Ele está falando aqui, né, o que a gente já conversou e tudo é contextualizado, tudo faz sentido. Por que que faz sentido? Porque a gente criou a plataforma dessa forma. Por isso que eu falo, os preços estão muito baratos para tudo isso que a gente está oferecendo. Não existe nada no mercado próximo a isso aqui que a gente criou, né? De novo, eu fico com muita. É uma forma de eu ajudar a comunidade de trading, é uma forma de eu ajudar o mercado financeiro, principalmente o mercado financeiro de varejo, que não tem as informações, não tem as soluções que os institucionais têm. Mas, cara, eu estou cobrando muito barato por isso. Eu poderia estar cobrando muito acima aqui, eu poderia estar cobrando valores muito acima aqui para tudo que eu estou entregando, né? Toda a facilidade, né, que a gente tem aqui, né, de uma plataforma, né, foi toda criada em cima do MetaTrader, que é a plataforma mais conhecida do mundo, mais poderosa do mundo, né, com mais eficiência, né, uma plataforma muito robusta, inclusive complexa, né, a gente teve
Foi um longo trabalho, longos anos, meses, né, trabalhando aí, inclusive chega até anos se a gente contar desde o primeiro dia, daqui mais de anos, porque a proposta da Robuse no começo não era essa. Foi à medida que a gente foi caminhando, a gente percebeu o potencial que a gente poderia trazer para o mercado se a gente desse uma mudada na direção, né, da empresa. Então, a gente pode contar aí que a empresa tem aí 11 meses, um ano aí trabalhando em cima desse projeto para entregar isso aqui que você está vendo. Então ele está aqui falando, né, que a estratégia está bem definida e respeita os princípios a seguir, tendência e utilizar suporte, MACD e volume para confirmação. Né? Então ele está falando assim, cara, sua estratégia está bacana, eu entendi tudo que você precisa para entrar, porém, né, analisando o gráfico, os topos e fundos não estão claramente ascendentes. Né? Então aqui ele vai voltar e vai repetir aquilo que a gente já conversou, né, de falando, né, tudo aquilo sobre as coisas de topos e fundos que não estão alinhados, de romper o suporte. Então aqui tem todas essas informações. E ele ainda tem algumas coisas aqui, né? Se eu não estou enganado, eu defini, né, que o risco máximo que eu queria era de 2%. Então aqui já está me alertando que está muito próximo aqui, né? Pode acarretar a posição maior que o risco máximo de 2%. Então, enfim, tem algumas coisas aqui que ele começa a me alertar. E se eu quiser, né, de novo, discutir, a qualquer momento eu posso clicar em continuar no chat aqui e bater um papo com ele lá para entender. Tá, pessoal? Então vamos imaginar aqui que eu não estava pensando no Copilot, eu não estava pensando, né, em usar IA, eu cheguei aqui no mercado e falei, puta, eu vou comprar porque eu acho que eu tenho que comprar e cliquei aqui, ó, enviar ordem de compra, né? Então a gente manda o trade, né? O trade já foi enviado, né, para lá e ainda assim eu vou receber a informação, ó. Trade muito arriscado, a tendência de curto prazo, tralalalalalalala. Então eu mandei informação, a minha ferramenta, né, fez o que eu pedi, mas ainda assim ela falou assim, cara, calma aí, olha isso aqui. Será que não é melhor você pensar e tal, ó? Aí ele vem aqui, ó, portanto, não recomendo manter essa ordem aberta, pois ela vai contra a sua estratégia baseada em tendências alinhadas nos prazos curtos, médios e longos, né? Então, aqui ele já me deu essa sacada, só que o trade foi enviado, né? O trade está aqui, ó. Então, o que que a gente pode fazer com esse trade? Né? A gente pode cancelar ele, né? A gente tem a opção aqui, inclusive, de validar com o Copilot de novo uma ordem que ainda não virou posição, né? Então a gente pode clicar aqui e validar, mas eu vou cancelar aqui, ó. Então cancelei e agora eu vou fazer, né, com essa opção ativada. Então eu vou ativar aqui, ó, forçar dupla checagem e vou posicionar a minha ordem de novo e vamos ver se a gente consegue, né, mandar essa ordem. Então, eu estou aqui uma ordem muito parecida com aquela que a gente tinha, né? Como o meu stop está maior aqui, ele calculou um lote menor, mas se eu diminuir isso aqui, ó, ele já calcula um lote maior aqui, faz todos os trâmites aqui que a gente precisa. Então, de uma maneira muito simples aqui, eu já tenho a minha ordem posicionada aqui, 2, 3 cliques. E agora, né, eu vou clicar para enviar a ordem. O que que ele vai fazer? Ele vai validar com o Copilot primeiro, né? Então, ele vai validar a minha ordem e vai falar assim, ó, oportunidade não confirmada, né? Recomenda guardar e tal. Então, agora ele não mais envia a ordem. Agora ele tem valida. Se essa ordem tivesse encaixada com o que a gente pensa de estratégia, a ordem seria enviada automaticamente e apareceria uma mensagem aqui falando que ele concorda com você. Que, opa, tá tudo certo, William, vamos embora, que vai dar bom isso aí, né? Pelo menos alinhada a sua estratégia, você está. De novo, galera, só reforçando aqui, eu já venho falando isso há muito tempo aqui, né, no início do vídeo, algumas vezes aqui eu reforcei. Não estou aqui para prometer que você vai ficar milionário usando nenhuma artifício que tem na Robust, porque isso não vai acontecer desde que você não tenha, né, uma estratégia que seja lucrativa, né? A estratégia vai ser a alma do seu resultado. Só que para isso você tem que fazer as coisas do jeito certo. E é isso que a gente está aqui. A gente está aqui para te ajudar emocionalmente, a gente está aqui para te ajudar a manter a estratégia, a gente está aqui para te ajudar a seguir o plano. Se você comprou um curso que te ensina a fazer compra e venda X ou Y de um jeito assim ou assado,
Você já sabe como isso vai acontecer, o que que você vai fazer? Você vai cadastrar a sua estratégia aqui e vai usar a nossa ferramenta para te ajudar a seguir o plano. Aqui você não vai mais fugir do plano se você estiver usando a nossa ferramenta. Você não vai mais ter problemas emocionais, né? Poxa, eu devia ter executado aqui e não executei. Isso aqui eu fiquei com medo e acabei não entrando porque não tinha uma confirmação. Aqui você vai ter a confirmação da IA. Ah, esse ponto aqui, eu entrei e não deveria ter entrado. Pô, a IA falou o que você deveria ou não deveria. Se a IA falou que você deveria, pelo menos você tem a garantia que você estava seguindo o plano. Às vezes a sua estratégia não está ok, às vezes aquele dia, né, o mercado, né, não estava muito bom para sua estratégia, às vezes teve alguma coisa que passou ali, né, que vocês não viram, mas de toda forma, toda estratégia não é 100% assertiva. Então, quando você tiver alinhado com a estratégia, tudo tiver batido, tiver ok, você tomou um loss, cara, faz parte do jogo, bola para frente amanhã, né? Amanhã, depois do próximo trade, quando acontecer, de conforme a sua estratégia, você procura de novo, né, seguir a estratégia e fazer os trades. Se ela for lucrativa, com certeza aí no médio, às vezes até no curto, né, mas no curto, médio, longo prazo, aí você vai ter os seus lucros e vai ver, né, a estratégia de fato, né, funcionando. Beleza, então vou fechar aqui. A gente já tem aqui a solução, né? Já mostrei para vocês, né, como validar um trade, como validar uma ordem antes de mandar, né? Clicando aqui no Copilot, enfim, todas as opções que a gente tem aqui de chat, de automação fantástica, automação, insights aqui, pergunta, cara. Tipo, a gente tem aqui uma plataforma completa. Aí talvez você ainda esteja perguntando, tá, mas o que mais, né, que tem nessa plataforma, já que tem desse tanto de coisa? Galera, além de todos os componentes que a gente tem aqui, né, que são, cara, o básico, é o básico, não, é o ouro, é o que você precisa. Se você precisa de coisas que não está aqui, muito provavelmente, né, muito provavelmente, você está procurando aí pelo em ovo, você está com a estratégia muito complexa. Se você não atingiu a consistência e está com esse pensamento, poxa, aqui falta tal coisa, toma cuidado, porque você talvez está procurando, né, aquele aquela vantagem, né, sobre o mercado que não existe, né? Aquela vantagem que só te venderam, aquela ilusão que te venderam e que você, né, acreditou. Então a gente tem essas informações aqui, a gente tem forma de tirar um print da tela aqui, né? Então você pode clicar aqui, vai tirar um print da sua tela, você pode compartilhar com quem você quiser, com alguma pessoa, enfim, salvar para garantir, né? Ter um modelo ali onde você, sei lá, está fazendo uma apresentação dos seus resultados, você trabalha para alguma empresa. E a gente tem aqui esse painel na esquerda, né? Onde a gente, todas as informações que a gente tinha, quando a gente adiciona uma ordem aqui, elas também vêm para cá e a gente pode mandar a ordem por aqui. Além disso, a gente tem uma gestão das posições, né? Se eu tivesse posição aqui aberta, a gente teria aqui. Eu vou até abrir uma, né? Vou abrir uma aqui agora, que aí a gente fica com uma posição, pelo menos para vocês ver como que isso aqui funciona. Então, vamos aqui abrir essa posição. Ai, aqui o Copilot não vai me deixar abrir essa posição, então eu vou desativar o Copilot aqui, né? Apenas para mostrar. Então a ordem já foi enviada aqui, já entrou. Então a gente tem aqui nas posições a ordem que a gente mandou, né? Então tem várias informações aqui. A gente está posicionado, o tamanho do lote, o ticket aqui, né? Se a gente for fazer alguma automação, é o risco que a gente está correndo, né? O risco inicial, o alvo inicial, né? O preço de abertura, né? Onde está o stop loss, onde está o take profit. Essas informações aqui você consegue mudar, então é só trocar aqui para algum valor e ele já vai aparecer ali para você trocar. Você tem aqui, ó, como que está a operação agora, né? Qual que é o meu risco aberto aqui, né? Então eu tenho 2.000 de risco em aberto aqui. O meu risco retorno em aberto aqui, né? Eu estou perdendo, né? O meu alvo em aberto. Então se eu movimentar aqui, né? Como trave eu tenho que permitir aqui para eu conseguir movimentar. Então eu movimentei meu take profit para lá, né? Agora eu vou tirar isso aqui. Por que que eu tiro isso aqui? Porque eu não quero movimentar sem querer. Às vezes eu clico sem querer, ou às vezes eu clico por impulso. Então, quando ele me trava aqui, ó, eu não consigo movimentar, eu já penso, opa, eu tenho que raciocinar um pouco mais. Quando eu tenho que raciocinar um pouco mais, eu tiro o pensamento da minha amígdala, né, e jogo o pensamento para a área do meu cérebro, onde eu queimo mais neurônios, mas eu estou tomando a decisão no racional, no mais consciente. Então, eu gosto de deixar essa opção desativada, e se eu precisar mexer aqui, eu tenho que vir e ativar.
A gente tem uma coisa muito bacana aqui, que é esse fechamento parcial. Eu vejo que é muito difícil, né, nas plataformas a gente conseguir fechar uma posição, fazer parcial. Cara, eu nunca vi o quão difícil é fazer uma parcial no mercado financeiro, na maioria maçante das plataformas. Então a gente tem aqui de uma maneira muito simples aqui, né? Por exemplo, se eu quisesse fechar aqui, cara, 2% desse trade, ó, vou fazer aqui um fechamento parcial, ó. Posição fechada com sucesso, tá aqui, ó. O tamanho do lote inicial era 4,82, agora o restante é 4,78. Eu já tenho aqui, ó, eu tenho um lucro, né, porque está no negativo, já tenho aqui um lucro fechado negativo de 1,30, né? Isso aqui é o que já está fechado. Agora o meu risco em aberto, que estava de 2.000, já virou 1.958, porque diminuiu o tamanho do lote. Eu tenho todas essas informações, né, na palma da minha mão aqui. Inclusive o meu take profit diminuiu porque eu fechei o tamanho da posição no negativo, então eu diminui o tamanho do meu lote que poderia dar lucro, né? Então tem todas essas informações aqui. E além disso, eu posso vir aqui, né, clicar na minha posição aqui, ó, e vir aqui nesse Copilot para saber, né, o que ele avalia dessa minha posição. Então vamos ver aqui, ó. Ele continua falando, né, que não tá legal, que não tá bacana, não sei o quê, ó. Portanto, não recomendo manter essa posição aberta sem que a estrutura se alinhe com a sua estratégia. A melhor abordagem é aguardar a confirmação da reversão antes de abrir uma posição de compra, né? Então aqui ele está falando assim, cara, você deveria fechar, né? Então, se ele está falando, vamos fechar, vamos ver como isso aqui funciona, né? Aqui a gente tem esse painelzinho aqui bacana também. À medida que a gente tem várias posições aqui, ele vai mostrando um contexto geral, vai somando as posições, né? Seja de risco, seja de alvo. Então você tem uma visão geral de tudo aquilo que a sua conta, né, tá passando ali. Eu vou fechar essa posição, né, aqui só para a gente entender as outras coisas que funcionam dentro da Robus, né? Então fechei a posição. Enquanto isso, a gente tem aqui, ó, os trades foram fechados, tá aqui, ó. Trade foi fechado e a gente tem a informação, o xizinho ficou bem claro, a gente tem essa barra de progresso aqui, né, onde mostra qual que era o risco inicial, o alvo inicial, né, onde que o trade, como que ele caminhou, se ele foi para lá ou não. Aqui essa barrinha é o preço nosso de entrada, né? Então dentro do preço de entrada, a gente acabou saindo numa posição um pouco negativa aqui. E por último, né, para quem opera em Forex, assim como eu decidi sair do mercado da B3 porque eu achava extremamente manipulado. Eu acho que uma pessoa com pouco dinheiro, né, poucos dezenas de milhares ou centenas de milhares de reais, ela movimenta o preço para cima ou para baixo à vontade dela. E eu não gosto disso no mercado onde, né, pequenos players conseguem fazer isso, porque quando um grande player entra, ele manipula o mercado, né, muito como ele gosta. No Forex a gente não tem, porque é um mercado internacional, né? Instituições do mundo inteiro aqui estão se degladiando aqui para conseguir, né, movimentar o preço. Então não é uma coisa tão simples de ser manipulada. E a gente tem essa aba aqui de Forex, que é, cara, essa aba aqui é onde a gente dá né, onde tem um pulo do gato aqui para todo mundo que opera no mercado internacional, né, seja Forex, seja, né, as ações americanas ou qualquer coisa que você opere que não seja no Brasil. Você tem várias informações aqui, né? Que a gente já tem as notícias passadas, como eu estou numa sexta-feira aqui, tem todas as notícias da semana. Já aconteceram muitas notícias, né? Então, basicamente são as notícias passadas que mostram aqui. E as próximas notícias, né? A gente tem aqui três só que vão acontecer, de médio impacto aqui. A gente mostra apenas de médio e de alto impacto, seja no dólar, né? Seja nas moedas que do Forex aqui no geral, né? Então, o mercado europeu, enfim, australiano, suíço, todos aqui estão sendo mostrados. E a gente tem as sessões, né, de cada bolsa dentro daquele ativo que a gente está operando. Então, a gente está aqui no dólar australiano contra o dólar americano. O que que a gente precisa saber? Quando essas sessões estão ativas, né? Então, de uma maneira extremamente simples, a gente mostra aqui o horário em UTC para simplificar, né, para colocar todo mundo no horário internacional. O UTC é o horário zero, diríamos assim. No Brasil a gente está -3, tem alguns países que a gente está mais ou menos também. O UTC é o horário zero. Por que que eu coloquei o UTC? Primeiro que é o horário internacional, né, o mais seria o horário padrão, e segundo porque as corretoras, cada uma usa um horário diferente. Então, se eu tratasse, né, aqui na minha plataforma o horário local, ele ia ter incompatibilidade com as corretoras, ia ter incompatibilidade com outros pontos. Então, eu trato aqui todas, né,
os horários aqui como o horário de o UTC aqui, que é o horário padrão universal aqui, né? Beleza, então a gente tem aqui todas as sessões, né? No caso, a gente tem a sessão australiana, que ela está fechada, ela vai abrir aqui, né, às 0 horas do UTC, e a gente tem aqui que o mercado, a Bolsa de Nova York, ela abriu, né, já às 13h30 aqui, né, que provavelmente foi 10h30 no nosso horário. Então ela já está aberta aqui há 2 horas e 22 minutos, né? Está mostrando aqui até onde ela vai. Então a gente está aqui ainda na parte inicial da bolsa, aqui no primeiro terço, né? O primeiro terço aqui da bolsa da bolsa aberta. Então a gente tem essas informações aqui, né? Quando tem uma notícia impactante aqui de alto impacto e você está operando esse ativo, você vai ver que vai aparecer um pop-up aqui e esse pop-up vai te falar: olha, está chegando uma notícia para vocês aqui de alto impacto em 15 minutos, em 5 minutos, em 2 minutos. E aí você fica, né, ligado ali nas coisas que vão acontecer para evitar ser estopado por uma brincadeira, por não ter prestado atenção. Então a gente traz essa tecnologia para cá, a gente traz essa opção de você não precisar sair de dentro da nossa plataforma para olhar as notícias, né? Na verdade, a gente traz as notícias até você, né? De tudo isso que eu estou falando aqui, toda vez eu vou reforçar isso. Eu acho que a plataforma está muito barata de tudo isso que a gente oferece. Que eu já falei, o preço que você paga, né, para usar a nossa plataforma, eu não sei nem se eu mantenho esses 7 dias grátis aí, mas o preço que você paga para usar a nossa plataforma é muito abaixo, né, de qualquer valor aí que você é, mensure na capacidade que você tem de melhorar os seus resultados usando a nossa tecnologia. Então a gente tem, né, tudo isso aqui que eu já mostrei, né? Aqui a gente tem uma informação do ativo aqui, né? Algumas informações, por exemplo, swap, né? O swap de long é o swap de compra, o swap de short é o swap de venda. Quando acontece o swap de 3 dias, né? Então aqui está falando que é na quarta-feira. Então a gente tem as informações aqui dos ativos e, né? Eu fiz aquela, como eu vou dizer aqui, aquele trade, e todo trade que a gente faz, ele vem para cá, ó. Olha que legal, né? A gente tem um diário de trade. Então, todo trade que a gente fizer, todo trade sem exceção, ele vai vir para cá. Quando ele chega aqui, você fala assim: puta, vai ser só uns numerozinhos. Não, aqui você tem tudo, ó. Aqui você tem, ó, aqui tá mostrando aqui em cima, não sei se está dando para ver um H1 aqui. Então ele tirou um print do H1 e mostrou como o mercado estava no H1 quando você estava comprando. Então esse era o formato. Se você clicar para a direita aqui, você vai ver como o mercado estava quando você vendeu. No caso aqui está muito próximo, porque a gente já fez tudo uma coisa em cima da outra aqui, né? Isso aqui é totalmente de exemplo, não tem nada a ver com assertividade, com o que a gente está vendo do mercado. Mas, dentre tudo isso aqui, você já consegue ver que você não precisa nem registrar mais os seus trades. Além de tudo, a plataforma registra todos os seus trades para você, ó, tem todas as informações aqui que você precisa saber, ó, o tempo que esse trade durou, foi 3 minutos e tal, o risco-retorno que você teve final nesse trade, qual que era aqui, ó, o seu risco inicial, qual que foi o resultado que você teve, no caso foi um prejuízo aqui, né? Se você tivesse pagado comissão, apareceria, o swap também apareceria aqui, você tem o saldo final. O que que a gente pode fazer aqui ainda mais? William, você lembra das estratégias? Agora você vem aqui e seleciona. Eu usei essa estratégia aqui para entrar, ou se você tiver usado outra estratégia, você seleciona aqui. Por que que eu falo isso? Porque se você seleciona aqui, depois a gente consegue analisar esses dados e eu vou chegar lá. A gente consegue analisar esses dados todos, né, direto aqui do dashboard aqui e saber qual estratégia está performando mais que a outra. Mas para a gente continuar aqui, ó, qual é a avaliação, né, da posição de stop loss, né? Então, a nossa IA, quando o trade termina, ela já avalia isso para você. Você pode vir aqui e mudar, né? Eu posso mudar para totalmente errado e tal, não sei o quê. Mas ela veio aqui, ó. Avaliação do meu stop loss, 3 estrelinhas de 5, poderia ser melhor. Avaliação do take profit, 2 estrelinhas, né? Provavelmente eu coloquei ele muito longo ali, numa região que o preço está caindo. Eu estou buscando um preço muito, muito alto, né? E a avaliação do trade como de uma forma geral aqui, né? Ele colocou um trade executado com erros, né? E disso a gente ainda tem, né, a avaliação que ele faz. Olha, revisão da Obuse. A estrutura do mercado no H1, claramente de baixa, entrada, nananã, foi feita contra essa tendência predominante, o que já reduz a chance de sucesso da operação.
preço estava forte em uma região que funcionou como suporte anteriormente, mas essa região foi rompida recentemente, o movimento predominante de preço indica continuidade de pressão vendedora. Galera, isso aqui é fantástico, né? Tudo aqui que a gente está vendo, né? Tudo aqui que a gente está vendo está acontecendo na sua cara aqui, ó. Eu não estou editando, não estou fazendo nada aqui, tá tudo acontecendo na sua cara de uma forma automática aqui. Se você pode usar, acessa aí, robust.com, cria sua conta, 7 dias grátis, você não vai pagar nada, faz isso aqui que eu estou fazendo, segue todos os tutoriaizinhos ali, vai lá na estratégia na estratégia, configura ela como eu configurei, exatamente igual, e você vai ver as coisas acontecendo. Então aqui ele tem inclusive uma outra informação muito importante aqui, que é não aprovado e aprovado. Se eu quiser eu posso mudar aqui, ó. Eu não quero repetir essa informação, eu quero repetir. Ela tá como eu não quero, eu vou deixar. E o que que a gente tem? Ah, eu desmarquei ali, né? Deixa eu voltar aqui para o que estava. Então o que que a gente tem aqui, ó? O trade não foi aprovado, né? O trade não foi aprovado. É, Por que que ele não foi aprovado? Por aquilo que a gente mostrou. Então a IA já veio, já analisou todas as coisas aqui, já falou para mim que ele não foi aprovado. William, eu consigo editar isso aqui? Cara, você consegue, você pode colocar o que você quiser aqui, né? Então você pode colocar assim, ó. Eu aprendi que a Obuse pode me ajudar nas minhas dores emocionais e falhas técnicas de uma maneira muito simples. Então, tem aqui, né, que a Robuse vai me levar até onde eu quiser, desde que eu, né, siga o plano que eu assumi aqui, né, a seguir. Então, beleza. Então, isso aqui já está até salvo, né? Vocês veem que à medida que a gente vai digitando aqui, a informação já vai sendo salva ali, você não precisa clicar em salvar, né? Então, vou colocar aqui também que foi errado aqui, vou trocar aqui, ó, stop loss, já troquei, já atualizou também, ele foi errado. Se eu quisesse adicionar uma tag aqui, ó, vou adicionar uma tag. Isso aqui vou colocar aqui, ó, essa tag foi contra essa operação, vou colocar aqui, ó, contra a tendência. Contra a tendência. Beleza, adicionei essa tag. Se quiser adicionar outra, você pode adicionar. Isso aqui vai ser muito útil para depois você revisar e saber, né, quais trades estão sendo mais lucrativos, quais que eram as características que ele tinha. Então você pode adicionar todas as características aqui e depois filtrar essas informações e saber, poxa, os meus trades contra a tendência não estão performando tão bem a favor da tendência. E aí você analisa se você quer continuar ou não. Uma outra coisa que você pode fazer os meus trades contra a tendência não estão performando como os a favor. Mas no momento de drawdown dos meus trades a favor da tendência, os trades contra a tendência estão segurando. Então eu não estou tendo um drawdown muito grande por conta disso. Então Sai, mosquitinho. Todas as análises que você tem a fazer com base, né, na sua na sua estratégia, nos seus resultados, enfim, na sua performance de um modo geral, você pode, né, criar tags aqui para você validar isso depois, né? Então, aqui de uma maneira bem bacana, tá aqui, ó, dia 17 de julho, um trade, saldo de $119 negativo aqui, para essa operação. E por fim, né, eu vou mostrar aqui o dashboard, né? Então, o dashboard a gente tem aqui o saldo da conta, né? Como foi o saldo do trimestre, né? O último trimestre está zerado, esse trimestre está de menos 119,30. Por que que eu coloco o saldo do trimestre aqui primeiro? Porque eu acho que o trader consistente, ele tem que olhar para o trimestre, ele tem que olhar para números maiores. Se eu colocasse aqui o resultado do dia, na cara da pessoa aqui, ó, o primeiro, o resultado do dia, pau, foi tanto. Você vai ficar pensando que o seu trade está direcionado ao dia. E não, o seu trade está direcionado a um contexto muito maior, né? Inclusive, eu faço pouquíssimas operações, às vezes eu faço uma, duas, três operações por semana, né? Eu gosto de pegar os trades que estão encaixados, eu gosto de arriscar, né, o meu capital apenas quando eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo. Então, eu não faço day trade, operações de curtíssimo prazo, eu opto mais por operações de day trade para swing trade, aquelas que duram várias horas, até dias, né? Às vezes dura até semanas. Essa é a forma como eu opero. Então você vai ter aqui a informação do trimestre, do mês, da semana. Você tem a informação aqui, ó, fator de lucro, né? Aqui está negativo, está zerado, porque
né? A gente só teve um prejuízo, o payoff está zerado, a gente não teve nenhum retorno até agora. Então vai ter aqui taxa de acerto, expectativa matemática, né? Quantidade de trades, quantidades positivos. Quando você tem trade positivo, qual que é a média dos lucros que você está tendo? Quando tem negativo, qual que é a média dos prejuízos? Você tem aqui comparação mês a mês, né? Então aqui a gente tem o mês atual, que é o mais roxinho, e o mês passado, que é o azulzinho. Então a gente tem essa comparação aqui para saber, ó. Então no dia 15, 17, né, na verdade, de hoje, foi o dia que a gente perdeu, então ele colocou aqui, né, e esse valor para baixo. A gente tem aqui as estratégias, né? Resultado semanal, ele vai separar por estratégias. Se a gente tivesse várias estratégias aqui, ele ia mostrar ó, na segunda como foi o resultado da estratégia Y, Z e tal, e todas aqui seriam separadas pelas estratégias se você tiver mais de uma estratégia operando. Esse gráfico aqui, né, ele está mostrando uma barra grandona aqui, porque a gente só tem um dia, mas isso aqui é um gráfico, né, um candlestick, que é um gráfico de candles. Então, só que é um gráfico de candles muito bacana, porque ele está muito direcionado à sua performance, né? Então, cada candle representa um dia, né, dos seus trades. Então, quando você tiver aqui uma jornada de, sei lá, 50, 100 trades, você vai ver como foi a sua oscilação, como se você fosse um preço, né? Como se o seu resultado fosse o preço do mercado. Então você vai ver como você cresce, como você cai, como você cresce, como você cai. E você vai entender, né? Olhando, analisando os seus próprios padrões, né? O que que acontece com as suas operações, talvez quando você está ganhando muito, né? Às vezes seus maiores drawdowns são quando você está ganhando muito, né? Porque você fica mais com a soberba e coisas nesse sentido, arrisca mais e coisas assim. Então você vai ver tudo aqui. E a gente ainda tem, né, o resultado por estratégia aqui, então você consegue separar, por exemplo, taxa de acerto, né? A taxa de acerto aqui está zerada, o saldo aqui está negativo, então, enfim, aqui não está legal da gente ver, né, o momento de saldo aqui, mas você pode contar ó, quantos trades, a taxa de acerto por trade, mas eu fiz um trade e a taxa de acerto está negativa, né? Então, isso aqui não está batendo neste momento, justamente porque a gente só tem um trade e o trade é negativo. E da mesma forma que a gente tem, né, o resultado por estratégia, você pode filtrar aqui, né, se você tiver estratégias e tal, né? Tivesse mais estratégia, você pode filtrar aqui também se você tivesse operado em mais ativos, né? Então, eu tenho aqui 10, 12 ativos, 3, 1, enfim, quantos ativos eu tiver, você pode vir aqui filtrar os resultados, selecionar, desmarcar eles, avaliar um contra o outro, poxa, o ativo tal, eu estou sendo melhor que o ativo Y e tal. Eu posso vir aqui filtrar, poxa, eu quero ver só nesse mês, nos últimos 2 meses, nos últimos 6 meses, enfim, todo o tempo, cara, estou operando aqui tem 2 anos, eu quero ver como que está o meu resultado nesse período. Então, cara, plataforma extremamente completa, né? Você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir no seu trade. Certeza absoluta, isso aqui não é um ponto onde eu estou te contando uma mentira. Eu não estou aqui te vendendo uma ilusão. Eu estou aqui te contando onde você vai pegar a sua estratégia, você vai colocar a sua estratégia dentro da Robuse e vai deixar a IA da Robuse potencializar os seus resultados, vai deixar a IA da Robuse te levar para outro nível, né? Você vai atingir talvez um nível que você nunca pensou que você atingiria em tão pouco tempo, porque todas aquelas análises que você faz, que às vezes você se perde no meio delas, a IA vai te ajudar a não se perder. A IA vai te ajudar a manter a consistência. A IA vai te ajudar a manter a clareza, né? A clareza de tudo aquilo que você está vislumbrando no mercado financeiro. Então, pessoal, se você, né, tem alguma dúvida, você pode, né, me mandar um e-mail, manda aí a contato@robuse.com. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você. A gente talvez pode até marcar um papo, se isso for necessário, se você ainda tiver dúvida que não foi esclarecida aqui, que eu não te consegui responder ali por e-mail. Você tem os planos aí, não sei, os valores que estão atualmente agora, né? Esse vídeo aí pode estar ao longo do tempo, mas eu te garanto, né? Se a gente ainda tem 7 dias grátis, eu não sei há quanto mais tempo eu vou manter os 7 dias grátis, justamente por todo o potencial que eu estou mostrando aqui. Eu acredito que a pessoa não precisa nem testar para ela ver tudo isso aqui que eu mostrei, que eu fiz na frente de vocês aqui, todos os passos que eu segui. A gente foi conversando, eu fui explicando as coisas e fui vendo elas acontecerem aqui na sua frente, né, usando a IA. Então, se você tem interesse, né, em usar a Robuse, em trazer esse potencial que é a IA, que foi criada, a IA da Robuse foi criada para potencializar o seu resultado,
eu começaria o quanto antes, né? Quanto antes você estancar a ferida, né? Quanto antes você parar de sofrer, você vai ver resultados diferentes. E por que eu estou te falando isso? Porque a cada loss que você toma, você está ficando mais longe do resultado, mais longe do seu sonho, né? Você perder 1% de uma conta é fácil de recuperar. Você perder 10% de uma conta já não é tão fácil mais superar. Se você perder 50% dessa conta, para você conseguir chegar no valor que você tinha anteriormente, você vai ter que ter um resultado de 100% sobre os 50% que ficou. Então, basicamente, você vai ter que ter uma performance que talvez você nunca teve, né? E você vai ter que ter naquele momento. Eu te recomendo, né? Se você já está começando a ficar consistente, se você já é consistente e quer todas as facilidades que a gente tem aqui, né? Se você está começando, está estudando o mercado e não quer cometer os erros que todo iniciante comete, assina a Robust, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar a adquirir a consistência. Eu tenho certeza, desde que você siga todos os princípios que eu mostrei aqui nesse vídeo, são muitas funcionalidades, você consegue ir muito longe com isso aqui, você consegue extrapolar, e eu nem vou falar na quantidade de funcionalidades que está na minha cabeça, que a gente ainda vai implementar aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, gostou? Acesse aí robuse.com e assina agora para não perder tempo.